Oiê, tudo bem, pessoal? A gente vai começar outro Diálogos no Acervo nessa quarta-feira. Meu nome é Júlia, eu faço parte do Núcleo de Mediação em Programas Públicos. Hoje sou auxiliar de mediação em programas públicos. Hoje eu vou estar aqui com a Amanda, a gente vai falar sobre o trabalho da Maria Auxiliadora, uma artista brasileira. A gente hoje apresenta o Diálogos no Acervo. Diálogos no Acervo é um projeto do nosso Núcleo de Mediação em Programas Públicos que já acontecia no museu antes da quarentena e agora continua acontecendo online aqui pelo Instagram, todas as quartas-feiras, às 4 horas da tarde. Além do nosso Diálogos no Acervo, a gente também está acontecendo nas quintas-feiras uma conversa, uma live com algum especialista, né? Então, essa semana a gente vai ter uma conversa com a Lilian Patti e segunda-feira, esse projeto todo, a gente acompanha um projeto que a gente está agora fazendo no nosso Instagram, que é o MASP Desenho. A gente, segunda-feira, divulga uma obra do acervo e a partir dessa obra a gente tem a semana inteira para desenhar essa obra. O público é convidado a postar no perfil até sábado às 11h59. Então, até esse momento ainda a gente vai estar aceitando os desenhos. Então, aproveitem, usem essas imagens como inspiração, e é para desenhar, é para aproveitar, é para curtir um pouco. Além disso, a gente também, hoje na conversa, a gente vai ter 20 a 30 minutos de conversa, depois a gente abre para 10 minutos de perguntas. Então, durante a nossa conversa, eu vou manter os comentários desligados, mas quem quiser, quem puder, colocar as perguntas na caixa de perguntas ou esperar até o final que a gente vai abrir para perguntas. Acho que é isso. Os nossos diálogos no acervo estão sendo todos gravados e estão sendo compartilhados pelo IGTV. A gente tem um canal no nosso perfil lá de IGTV que é do Diálogos no Acervo, que são esses comentários sobre essas obras. Acho que é isso. Quem quiser, as obras, a gente vai subir a obra aqui enquanto a gente vai conversando e vai tentar dar um enfoque nos detalhes, mas quem quiser, abre o site do MASP, procura lá no acervo Maria Auxiliadora, que enxerga em uma qualidade um pouco maior no computador, tá bom? Vou chamar a Amanda aqui, Amanda Carneiro, nossa... Oi, Amanda, Olá, tudo oi, bem? Júlia. Olá, boa tarde. Boa tarde, Júlia. Boa tarde, pessoal que nos assiste. Eu sou Amanda Carneiro, eu sou curadora assistente no museu e hoje eu vou falar um pouquinho da obra Capoeira, que é um trabalho do nosso acervo e, como você disse, faz parte do MASP Desenhos em Casa dessa semana. Depois de 4 semanas de MASP Desenhos em Casa, parece que agora ficou mais desafiador, né? E eu espero Sim. que essa conversa ajude quem está fazendo o desenho, mas também que sirva para quem não está fazendo o desenho, para descobrir um pouquinho mais sobre a Maria Auxiliadora. Sim. Que momento mais oportuno, né, da gente ter conhecimento, conhecer artistas diferentes e olhar um pouco para os trabalhos do acervo, né? De maneira mais aprofundada, eu acho que é importante também dizer que o desafio, ele não é uma competição. Eu espero que as pessoas Sim, entendam que esse é um momento para se aprofundar no trabalho de um artista e de artistas que são muito relevantes, desde nomes canonizados, como a Tarsila do Amaral ou Modigliani, como de artistas que mereciam ser canonizados também, como é o com caso certeza. de hoje, que é a Maria Auxiliadora. Sim, Então, eu queria começar apresentando um pouco a artista. Você pode, Júlia, por favor, colocar uma foto dela para a gente ver quem que é a claro. Maria Auxiliadora? Tá Perfeita. aí, ela é Sem linda. defeitos. Sim, a Maria Auxiliadora, ela nasceu em Campo Belo, Minas Gerais, em 1935 e morreu jovem, em 1974, aos 39 anos, em razão de um câncer que a acometeu de maneira fulminante e que, embora trágico, não se sobrepôs à personalidade dessa artista, nem ao seu vigor criativo, já que nos últimos anos da sua carreira ela produziu intensamente
inclusive com algumas telas dedicadas ao assunto, como é o caso, por exemplo, de Velório da Noiva, que é uma tela que também faz parte do acervo do MASP, e que é lindíssima, por sinal, e em que a artista se retrata falecida, como a gente pode ver aí na imagem que a Júlia colocou, né? Com essa mulher ao centro, com um véu de noiva, mas num caixão. Mas, como eu disse, isso não foi nem de longe o predominante na carreira da Maria Auxiliadora e não anulou o bom humor presente em boa parte dos seus quadros. As telas da Maria Auxiliadora compõem um rico e investigativo mosaico de temas do cotidiano, tanto rurais quanto urbanos, com farta representação de mulheres resolutas e bem-amadas. Esse é, inclusive, um tema bem significativo na produção dela. A maneira como ela retrata mulheres, eu acho que tem muito a nos ensinar ainda nos dias atuais, né? Também é importante, eu acho que, notar que a produção da Maria Auxiliadora expressa diversas manifestações da cultura afro-brasileira, com uma dignidade ímpar, como é o caso, por exemplo, dos candomblés e umbandas, dos folguedos juninos, do jongo e da capoeira, que é o caso de hoje, entre tantos outros, né? É importante notar, e aí eu acho que vale voltar para a foto da Maria Auxiliadora para a gente ver a beleza dela mais um pouquinho. É importante notar que a família da Maria Auxiliadora era uma família de artistas. A sua mãe, Maria Trindade de Almeida Silva, foi escultora, bordadeira e poeta. O pai, o José Cândido da Silva, era músico. E os irmãos revezavam-se entre o artesanato, a poesia, a contação de histórias, a pintura e a escultura. Inclusive, a Maria Auxiliadora tem um irmão chamado João Cândido da Silva, que ainda hoje segue produzindo suas pinturas e que também foi fundador de uma escola de samba aqui em São Paulo, na zona norte de São Paulo, um reduto tradicional do samba, aqui, chamada Unidos do Peruche. Então, veja que família, né? Eu que gosto de samba e que gosto de todas as linguagens de arte que existem no mundo, seria muito feliz se tivesse nascido nessa família também. Eles não deviam ficar entediados, né? Nunca, certamente não. E é um legado bonito que ainda está presente, que eu acho que a gente pode olhar para ele. A Maria Auxiliadora, ela foi autodidata e sempre dedicada à pintura, produziu de retratos a naturezas mortas e empregou técnicas bem complexas, a despeito das atribuições pejorativas que às vezes se faz a artistas que desenvolveram seus trabalhos à margem dos espaços acadêmicos. A despeito desses enquadramentos que se fez do trabalho dela em torno do naif ou do popular, que eu acho que revelava vícios interpretativos da crítica, a obra da Maria Auxiliadora ganhou grande reconhecimento enquanto a artista ainda era viva. Isso eu acho que é bem importante de pontuar. Você pode explicar só o que seria, ou explicar só um pouquinho o que seria esse vício interpretativo? É enquadrar, como eu mencionei, a produção dela em nomenclaturas que são pejorativas, como, por exemplo, dizer que a arte da Maria Auxiliadora, porque ela era didata, era uma arte primitiva. Essa é uma vulgaridade que muitos críticos recaíam no passado e recaem ainda hoje, quando vão tratar da produção de artistas que estão fora do sistema acadêmico, mas que também revela uma espécie de acoplamento a figuras negras ou indígenas, né? Essas pessoas sempre produzem uma coisa que é, em tese, menor do que quem faz a academia, o que é, claro, uma redução bem vulgar. Sim, explicita o quanto
se existe uma expectativa com que se é produzido nesse meio, né? Então, se você está fora Exato. dessa expectativa, fora desse padrão, você tem esse título, né? É uma coisa que a gente tem superado e que eu espero que não exista mais, assim, que a gente trabalhe para Sim, que não exista mais. padrão, então. Mas eu acho que também, para que isso aconteça, é importante a gente focar nas qualidades, na criatividade, na forma inteligente como a Maria Auxiliadora respondeu a Com certeza. problemas visuais, pictóricos e formais que estavam presentes no trabalho dela, né? E Sim, também destacar isso que eu mencionei, que enquanto ela ainda era viva, a produção dela ganhou grande destaque. Na década de 1970, por exemplo, a Maria Auxiliadora expôs 5 vezes nos Estados Unidos. sim. E um dos trabalhos dela foi capa de um catálogo de uma amostra importante chamada Festa de Cores, que aconteceu no próprio MASP em 1975. A Maria Auxiliadora e a família dela expunham os seus trabalhos na Feira de Artes do Embu das Artes, que é uma cidade aqui da Grande São Paulo, e onde também se encontrava o Teatro Popular do Solano Trindade, que foi um polo cultural bastante agitado aqui na cidade no período, e por onde circulou também a Raquel Trindade, que é filha do Solano, que morreu recentemente, mas deixou um grande legado de cultura popular para todos nós. E também a artista Yara Rosa, entre muitos e muitos outros. A Feira de Artes segue acontecendo aqui no estado de São Paulo. Para quem tiver curiosidade, quando a gente puder sair de Sim. casa, quando as atividades voltarem à sua regularidade, é um bom lugar para se visitar. Mas acho que é legal que, por enquanto, dá para pesquisar ou se aprofundar ou procurar quem é Solano Trindade, quem é Raquel Trindade, quem foram essas figuras que frequentaram esse lugar e foram importantes para figura como Maria Auxiliadora, né? Exato, sim. Agora, pensando um pouco mais na maneira como a Maria Auxiliadora pintava, e aí acho que vale voltar lá no velório da noiva antes da gente adentrar o quadro da capoeira, só para a gente ver algumas das características. Ela respondia, como eu já mencionei, a questões de natureza formal com soluções bem criativas e bem inventivas, que valorizavam o seu próprio estilo e que imprimiam uma assinatura singular da artista nas artes visuais. É muito, para quem já viu um quadro da Maria Auxiliadora, eu acho que apenas uma única vez, é muito possível reconhecer quando se depara com outro quadro dela, né? Chama atenção, por exemplo, a composição, que é sempre bem delineada e complexa no quadro, a dedicação da artista a cada detalhe. Então, aí no velório da noiva, a gente vê que esse véu que verte em direção ao chão, ele é bastante bordado, bem minuciosamente bordado, e isso é uma característica importante, ela faz bastante uso do bordado, e das cores, cores bem vivas no quadro dela. E daí eu acho que, olhando mais atentamente para o quadro da capoeira, que é o quadro que a gente vai ver hoje, a gente pode se aprofundar nessas características da Maria Auxiliadora, né? Essa tela, capoeira, mas também velório da noiva, essas duas telas fizeram parte de uma exposição que o MASP realizou em 2018, no contexto de um ano inteiro dedicado às histórias afroatlânticas, em que também tivemos exposições de muitos outros artistas negros. A Maria Auxiliadora abriu esse ciclo numa exposição chamada Maria Auxiliadora, Vida Cotidiana, Pintura e Resistência. E que contou com cerca de 80 trabalhos da artista e que era, pelo menos na minha opinião, era um verdadeiro colírio para os olhos, digamos assim.
Eu sou super fã da Maria Auxiliadora, então vocês vão notar aqui que eu estou falando também de uma posição de tiete, digamos assim. É, e também dessa exposição, e eu mostro aqui para vocês, teve um catálogo. Esse é o catálogo da exposição. Aqui na capa a gente vê a fotografia da Maria Auxiliadora. E atrás tem o velório da noiva, que agora dá até para mostrar aqui um pouquinho mais de perto como é que é essa figura. Uma autorrepresentação, um autorretrato. Né? O relevo, o tecido que você falou que parecia ser costurado, dá para ver bem, né? De perto. Exato. Esse catálogo contou com 12 ensaios realizados especialmente para publicação. E com diferentes abordagens sobre o trabalho da Maria Auxiliadora, além da republicação de textos importantes que foram produzidos sobre a artista enquanto ela estava viva, nesse período, sobretudo, da década de 70. Mas, de volta à capoeira, essa é uma tela de 1970, é uma tela que tem 70 centímetros por 75 centímetros, e é mais um exemplo dessa pintura singular que se tornou uma assinatura da artista. Para construir o relevo das suas obras, a Maria Auxiliadora fazia uma mistura com tinta óleo ou tinta acrílica, massa plástica e, às vezes, até o seu próprio cabelo. Pegava uns pequenos chumaços do cabelo e colocava no quadro também. Isso é legal porque volta no que você falou do começo, né? Dela usar coisas, usar materiais ou usar soluções para técnica que não necessariamente diziam respeito ao que tinha-se de expectativa naquele momento, como pintura, né? Sim. Então, usar o cabelo, essa massa plástica. Então, é uma maneira em que ela... Um material, uma solução que ela dá à técnica que é diferente do que é esperado, né? Que ela sabia, ela estava resolvendo uma questão própria. Isso eu acho que é uma característica muito interessante dos artistas em geral, de se criarem desafios e responderem aos desafios com o seu próprio trabalho, com a sua arte, que era uma coisa que a Maria Auxiliadora fazia com bastante maestria. Sim. Mas olhando agora mais atentamente para esse quadro, a gente pode notar que ele, em termos de composição, ele é dividido mais ou menos em 3 terços. Né? No terço acima do quadro, a gente pode ver 4 casas ali na parte de cima, e também árvores que emolduram algumas casas, mas que também camuflam algumas outras, digamos. Esse lugar, ele parece um lugar periurbano, que é um espaço urbano com marcas ou características rurais. E aí tem também, nesse terço acima, né, tem um conjunto de morros, digamos assim, que divide o espaço da tela para a cena principal. Né? Então, nessa cena principal, que compõe os outros 2 terços da tela, a gente vê um grupo de pessoas, eu contei, são 17. Muita gente. É bastante gente confraternizando em torno da capoeira. Júlia, você sabe o que é a capoeira? É um jogo, uma dança, acho que é algo entre os dois, talvez. Sim. Não sei se dá conta. Dá conta, sim, claro. É uma impressão eu acho que bem fiel ao que é a capoeira. Já fizeram essa mesma pergunta para um mestre, talvez o maior deles, o maior mestre de capoeira, que se chamava Mestre Pastinha. E essa pergunta inspirou uma ladainha, que é uma música de capoeira mais lenta, e muito famosa também, e que diz assim: uma vez perguntaram a seu Pastinha o que era a capoeira. E ele, velho mestre respeitado,
ficou um tempo calado, revirando a sua alma. E depois respondeu com calma, em forma de ladainha. A capoeira é um jogo, é um brinquedo. Respeitar o medo e dosar bem a coragem. E dosar bem a coragem. É uma luta, é manha de mandingueiro, vento no veleiro e lamento na senzala. É um corpo arrepiado, um berimbau bem tocado, um choro de menininho. A capoeira é um voo de passarinho, bote de cobra coral. É o grito de zumbi ecoando no quilombo e aceitar o desafio com vontade de lutar. Porque a capoeira é um barquinho solto nas ondas do mar. Eu não resisti, porque é a minha ladainha da capoeira favorita. Não ousei cantar aqui, embora eu tenha que ter me recordado da melodia uma hora Seria bom. para lembrar da letra que me escapou. A gente separa uma live só para isso. Nunca. Mas eu também mencionei porque eu acho que ela anuncia muito dessa manifestação negra, feita por escravizados e seus descendentes, e que remonta ao Brasil escravista, sobretudo no século XIX, no Nordeste, especialmente na Bahia, e os baianos gostam de dizer que a capoeira é baiana. Eu não quero entrar nessa disputa, que é grande, porque também tem registros da capoeira em Recife, no Pernambuco, e depois ela se difundiu para o Rio de Janeiro e, por força da sua capacidade mobilizadora, digamos assim, ela atualmente está no mundo inteiro, né? Embora seja um bem cultural nacional, inclusive reconhecido pelo IPHAN, que é o nosso Instituto de Patrimônio Histórico e Nacional, a capoeira já foi proibida no Brasil. Em 1890, durante a República Brasileira, né, no período logo 2 anos depois da escravidão, da abolição da escravidão, desculpa, a República Brasileira decretou a capoeira como uma prática ilegal. Ela passou a fazer parte do Código Penal brasileiro e a sua manifestação foi proibida em todo o território nacional. E isso queria dizer que se alguém fosse visto praticando a capoeira, essa pessoa era presa, e vários documentos policiais do período revelam que essas pessoas eram também muitas vezes torturadas, o que é uma história bem, enfim, triste dessa manifestação, né? Só te interromper, tem uma pessoa que perguntou se a capoeira é de origem brasileira. A capoeira é brasileira, mas ela é de origem africana. Tá? A capoeira é uma manifestação brasileira, como várias outras manifestações, o próprio candomblé também é brasileiro, mas as origens dessas manifestações são origens africanas. Elas só aconteceram no Brasil porque os africanos vieram na condição de escravizados, mas, como a gente pode notar, bem agentes do seu próprio destino, pelo menos em termos da cultura, se não podiam fazer isso em relação ao seu próprio corpo. Com a agência que essas pessoas tinham, criaram e deixaram para a gente vários legados de manifestação cultural. A capoeira é uma delas. Ela é uma coisa que surgiu aqui no Brasil, mas que não existiria no Brasil se os africanos não tivessem vindo para cá, né? Mas, como eu estava dizendo, como a capoeira foi proibida, ela ficou muito tempo acontecendo em lugares assim, como, por exemplo, atrás das colinas, em lugares mais afastados da cidade, ou em lugares onde outras pessoas que não fossem as pessoas que estivessem ali para jogar o jogo não pudessem chegar. E é por essa razão também que eu acho que aí no quadro dá para a gente ver que parece que a cidade está ao fundo e que a capoeira acontece atrás, né, desses morros. Se a gente se imaginar na perspectiva de quem está lá perto das casas,
É como se o morro estivesse cobrindo e a gente nem conseguisse ver. O nosso olhar é o olhar de quem está aqui do lado do morro, onde é possível enxergar essa manifestação, né? A gente tá quase que dentro dessa roda, né? Ah, eu queria. Sim. Mas o que que precisa fazer para estar dentro dessa roda? Jogar capoeira. Nossa. Então, mas o que eu queria dizer é que foi apenas em 1940 que a capoeira passou a ser, foi retirada do Código Penal e passou a ser aceita, né, como uma manifestação legítima. É, isso foi em 1940, a gente estava na ditadura varguista, né? E o Vargas se utilizou de várias manifestações da cultura negra para criar legitimidade, um certo sentimento e símbolo de nacionalidade. E embora isso tenha acontecido, eu acho que ainda hoje muitos mestres e mestras de capoeira, porque tem mestras também, lutam por reconhecimento e valorização da sua prática, né? Eu acho que é importante notar que, embora seja aceita a capoeira e que várias pessoas pratiquem, não necessariamente essas pessoas que são mestras e mestres de capoeira estão em lugares de poder, com acesso a recursos, que é uma dimensão bem importante quando a gente quer valorizar símbolos da nossa cultura negra, que é também, ao mesmo tempo, nacional. Mas Sim. voltando aí ao quadro, no canto inferior da tela, a gente pode ver um berimbau. A gente tem um detalhe disso, né, Júlia? Tem. Vamos Vamos aproximar nos colocar para o pessoal instrumentos. ver um pouco mais perto? São muitas imagens. Ok, achei. Aqui, chegamos. Qual dos Então, dois é o berimbau? desculpa? Qual dos dois é o berimbau? O berimbau é esse instrumento que é talvez o instrumento mais conhecido da capoeira, dessa manifestação, né? Ele é feito com uma corda Tá, então É um deixa eu... instrumento de corda e ele é responsável pela melodia, pelo aspecto melódico da capoeira, né? Junto com as ladainhas, como essa que eu referi anteriormente, faz a melodia da capoeira. O berimbau é um instrumento africano, de origem africana. É uma vara de madeira envergada. Essa vara tem mais ou menos 1,5 metros e tem um fio de aço preso nas duas extremidades, né, do instrumento. E também na base, que a gente vê aqui na tela, a gente vê aqui na tela, na base do instrumento do berimbau, tem uma cabaça. Aqui na tela é marrom com vermelho, essa forma redonda. A cabaça compõe o berimbau e é responsável pelo efeito de ressonância, é como uma caixa de ressonância e que cria uma imagem muito bonita em quem toca o berimbau, porque para fazer esse som de ressonância, o tocador precisa aproximar esse instrumento do umbigo. E aí cria uma imagem, pelo menos na minha cabeça, é bem bonita, de uma conexão com a alma do tocador, né? Que você tem que tocar com a alma, porque está conectado ao próprio umbigo. A outra mão, que repercute a corda, tem também um cachixi, que é um outro instrumento, que é uma espécie de chocalho que fica preso aos dedos do tocador e que dá mais ritmo à música, né? Que Eu fiz seria essa a mão direita do homem olhando pra gente, né? aqui tá com a vara também, né? Que toca a Sim. corda. Eu fiz essa descrição bem detalhada do berimbau porque eu queria perguntar uma coisa para quem está nos assistindo, que será que esse tocador está segurando o berimbau direitinho? Eu quero saber de vocês, depois vocês me dizem o que vocês acham, Que é tá? bom que é e dá a oportunidade das pessoas procurarem como é o som do instrumento berimbau, né? Como se toca, como que seria esse som que surge do umbigo, né? Que Eu ecoa acho que a corda do berimbau, né?
Claro, quem ainda não ouviu deve fazê-lo com urgência, eu diria. Ao lado do tocador de berimbau, a gente vê um outro rapaz que tem uma pinta bem bonita no rosto. A roupa dele também é super legal. E ele está tocando um agogô, que aqui no quadro parece ser de metal. Mas o agogô é um instrumento que também pode ser feito de madeira, como o agogô de coco, que é o agogô tem na capoeira uma função, uma espécie de um som de sino, e tem uma função que é uma espécie de marcador do tempo, né, para quem está fazendo a melodia não se perder na hora ali da ladainha. Há ainda na composição do quadro, e daí eu acho que vale voltar para a imagem mais ampla, Júlia, porque há ainda nessa composição da bateria da capoeira um tambor, que é o atabaque, em geral, né? E a gente vê também um rapaz tocando o pandeiro, que é um instrumento já mais famoso, enfim, que todo mundo conhece, né? Perto da árvore, aí no canto direito inferior, isso, exatamente. Duas figuras batem palma, a gente pode perceber que elas estão batendo palma aí. Na capoeira, quem não joga é responsável por manter o ânimo da roda e ajudar o agogô a manter o ritmo da música, né? A gente vê que essas duas figuras aí, ao contrário de outras figuras nessa mesma tela, estão dedicadas a fazer o seu papel aí de assistir, batendo palma, né? Eu Mas acho esse que detalhe, também tem a boca aberta, né? Eles também devem estar cantando junto, né? sim, provavelmente eles estão fazendo coro, Isso, fazendo o legal. coro da capoeira. Mas aqui nesse detalhe eu queria chamar a atenção para uma característica que eu já tinha citado antes, que eu falei que a Maria Auxiliadora era bastante reconhecida por esse uso singular de técnica para criar tridimensionalidade. E a gente pode notar aqui nas nádegas dessas duas pessoas, ou para usar uma palavra de origem africana e mais explícita, na bunda dessas duas pessoas, a gente pode notar que elas saltam a tela, né? E que tem um relevo criado aí, é justamente esse relevo que eu havia mencionado, que é feito com tinta acrílica ou óleo, essa massa plástica e, às vezes, o cabelo da artista também. E que aí estão bem acentuadas, né? Uma solução para o volume, né? Que é isso? Exatamente. É uma imagem bidimensional, como você dá volume para algo que é bidimensional, né? Exato, volume e tridimensionalidade, né? Porque aí Sim, cria a tridimensionalidade que não é feita, nesse caso, com luz e sombra, mas sim. feita com essa técnica que a Maria Auxiliadora desenvolveu e que, como eu havia dito, revela uma inteligência dela em responder um desafio, um problema que a própria pintura trouxe, né, para o Sim. trabalho dela. Agora, se a gente voltar para a tela em geral, assim, a tela ampla, sem ser esse detalhe, a gente vai voltar. Isso, muito bom. A gente vai ver que, em geral, na roda de capoeira, jogam duas pessoas por vez. Duas pessoas jogam, as outras compõem ali a bateria, o coro, a palma. Mas nesse quadro tem 3 duplas jogando ao mesmo tempo. E Muita fazendo gente. movimento. Sim, tem bastante gente. São 17 personagens, como eu tinha dito, né? E 3 duplas jogam ao mesmo tempo. E elas fazem movimentos bem acrobáticos. Alguns famosos, inclusive, no jogo da capoeira, como a parada de mão, a parada de mão aí, o macaquinho e também a tesoura, que são movimentos clássicos e difíceis da capoeira, né? Vocês também podem notar que todas as roupas do quadro são muito cuidadosamente pintadas.
nas duas mulheres acima, essas aí, que estão aí na tela em geral, tá do lado direito, né? E no detalhe a gente pode ver como os bordados dessa roupa saltam a tela. A que está mais à frente, que tem essa espécie de capa, ela parece quase estar recebendo uma bênção. Ela está assim com as duas mãos para cima, assim, né? Aparada pela outra amiga. A gente não sabe se ela está recebendo... No detalhe, a gente não sabe se ela está recebendo uma bênção dos céus ou se ela está só muito deslumbrada com um homem negro, né, que está se esquivando da tesoura dada pelo homem branco na composição geral e que está caindo em direção a ela, e ela abre esses braços. Acho que aqui assim, para ver melhor, né? Exato, abre esses braços assim para o alto, né? Tá agradecendo. De qualquer jeito, parece que ela está agradecendo. Um presente vindo do céu também. Exato. Nessa capoeira da década de 1970, que foi quando o quadro foi realizado, como ela já era mais aceita pela sociedade, a gente pode notar que jogam pessoas negras, mas jogam pessoas brancas também. Então, se você voltar lá na tela mais ampla, Júlia, a gente vai ver que os personagens aí são de diferentes pertencimentos raciais, né? Não está no quadro, mas eu acho importante mencionar que muitas mulheres também jogam capoeira, tá? Então, essas 3 duplas que jogam capoeira são duplas de homens, mas muitas mulheres jogam capoeira. Mulheres cis e mulheres trans já estão ocupando as rodas aí, Brasil e mundo afora. Também tem uma cena de flerte nesse quadro, que eu não sei se a gente tem um detalhe dessa cena, mas que vale a pena depois, para quem está vendo a tela em outros espaços, notar que tem no canto esquerdo, mais acima da figura que toca o berimbau, tem essa cena que parece ser uma cena de flerte de uma mulher de vestido, que está tão atenta ao papo com o rapaz que ela até virou de costa para o jogo da capoeira. Uma coisa que deixa muito mestre de capoeira chateado, mas que aí parece ter um sentido importante, né? Já que ela está ali num momento com esse rapaz de uma conversa bastante animada. Eu acho que, além disso, a gente pode notar que o quadro é todo preenchido. Então, quando não tem cena acontecendo, essas cenas todas que a gente narrou, a gente vê que tem muita grama, muita árvore, muita cor aí, preenchendo o quadro inteiro, não tem nenhum espaço vazio nessa tela. E é um quadro vivo, bem lindo, né? Com muitas cenas acontecendo ao mesmo tempo. Essa é uma característica da Maria Auxiliadora. Ela gosta de fazer composições complexas e bem cheias mesmo, né? E eu acho que narrando várias histórias ao mesmo tempo. É por isso que eu falei que depois de 4 semanas o MASP Desenhos em Casa virou um grande desafio, porque tem aí muitas cenas nesse mesmo quadro, mas uma coisa que é interessante, eu acho que para quem está fazendo o desafio e para as pessoas em geral, é que dá para você ir traçando cada um dos detalhes das cenas, das conversas, das situações que acontecem. Das narrativas, né? Exato. E selecionar, às vezes, um detalhe para revelar um aspecto dessa produção da Maria Auxiliadora, que, como você bem disse, narra muitas histórias, tem várias histórias que são narradas aí, histórias dentro de histórias, histórias Sim. paralelas, quadros que vão compondo séries de histórias, né? Outros quadros que contam uma história só. É uma característica bem interessante da produção da Maria Auxiliadora e que merece a nossa atenção. E aí, uma última coisa que eu queria mencionar antes da gente começar o papo aqui com quem está vendo essa live,
é que, na verdade, é uma pergunta. Eu queria saber de vocês se vocês acham que, além de pintora, se a Maria Auxiliadora, pela maneira como ela retrata essa cena, eu queria saber se vocês acham que ela era capoeirista também, se a Maria Auxiliadora jogava capoeira ou não jogava capoeira. É uma ótima pergunta. Sim. Eu, Tem inclusive, duas. diga, Não, disse que eu fiz duas perguntas que seria legal ouvir umas estão super respostas. A ligadas, primeira né? é se o berimbau está sendo tocado direitinho. E a outra que eu acho que se relaciona com essa é se a Maria Auxiliadora era capoeirista também. Sim. Só queria retomar uma coisa que você falou que eu acho que é só importante para a gente destacar o quanto uma imagem tem a potência de contar diversas narrativas, né? Então, quando as pessoas forem interpretar com o próprio desenho, é legal ter isso em vista, né? O quanto a imagem é uma potente contadora de histórias, né? Sim, e eu acho que isso é legal você mencionar isso, Júlia, porque eu acho que isso tem relação com a família da Maria Auxiliadora. Se você, assim, pelo relato que eu fiz de quem era a família dela, se você notar, tem várias características aí que se somam. Tipo, a mãe dela era bordadeira. Os bordados, a roupa no quadro é super minucioso, bem cuidadoso. Na família dela tinha contador de história também. Você pode ver que no Sim. quadro tem várias histórias sendo narrada. O quadro tem muito movimento, é um quadro bastante movimentado, a expressão do movimento é uma coisa muito presente aí. Em outros quadros também, a Maria Auxiliadora adora retratar um baile, uma festa, né, desde bailes blacks até, como eu disse, folguedos juninos. Então, essa característica é marcante no trabalho dela, e eu acho que tem uma dimensão aqui de um saber que se transmite não só entre diferentes gerações, mas de modo intergeracional também. Né, de pessoas alimentando umas às outras a sua produção, que eu acho que é uma coisa importante para a gente entender também que os artistas eles não produzem sozinhos, eles Ah, produzem perfeito. com outras pessoas, compartilhando Super. ideias, é uma parte importante da produção artística, e inclusive referenciada, né? Referenciar Uhum. a sua produção com base na produção de outra pessoa e pesquisar a produção de outra pessoa pela diversidade de temas que a Maria Auxiliadora trata na obra dela, a gente pode ver que ela era uma observadora super atenta, que ela tinha uma pesquisa bastante preciosa, porque ela relata muitas cenas, muitas mesmo cenas de um cotidiano, como eu disse, periurbano, com uma coisa rural e urbana ao mesmo tempo, e que fala de manifestações muito correntes ainda hoje, mas naquele período em específico, né, na década de 70, da cultura brasileira, da cultura negra brasileira, mas a cultura negra brasileira é a cultura brasileira também. Sim. Então, em geral, né, é uma coisa que a gente não pode esquecer. Então, ela diz sobre todos nós, e os quadros da Maria Auxiliadora revelam isso muito, né? Super. Então, essas narrativas são, de fato, bastante significativas no Uhum. trabalho dela. Eu vou abrir aqui os comentários, a gente tem um monte de pergunta aqui na caixa. Teve uma pessoa no começo que ela perguntou: a Maria Auxiliadora tem um traço muito único. E aí a pessoa comentou que é muito difícil de reinterpretar esse traço que é muito único. O que você acha? Eu acho que não precisa ser uma cópia. E eu acho, como eu disse, que não é uma competição. Então, você vai se descobrir fazendo isso. Super. Não é para fazer igual a Maria Auxiliadora, porque cada artista é muito singular na sua maneira de fazer. Eu acho que mesmo a Maria Auxiliadora, se fosse fazer esse mesmo quadro de novo, sairia muito diferente. Então, acho que é uma coisa de respeitar o próprio traço, fazer do jeito que é possível. Cada um faz as coisas com as ferramentas que tem, e isso não diminui, eu acho, que o resultado do trabalho de ninguém. Com certeza. Deixa eu ver aqui mais de perguntas. Tem muitas pessoas elogiando, falando que estão aprendendo muito com as lives. Só para lembrar que elas ficam salvas no IGTV. Alguns estão comentando sobre a maneira em que está sendo segurado o berimbau não está correta, inclusive o lado em que está virada a cabaça. A madeira, Exatamente.
alguns comentaram que a madeira do berimbau se chama biriba. Chama biriba. Exatamente. E ela não está segurando o berimbau da maneira correta, né? Nem a cabaça está do lado correto. Sim. Ela não, o personagem, né? A figura que está representada aí não está segurando o berimbau direitinho, não. A cabaça não está virada para o lado correto, a biriba também não está sendo segurada, porque o berimbau tem um jeito... Ele se segura com a mão assim, é um jeito um pouco específico. Uhum. Porque daí você segura o berimbau com a base da corda, né, junto. E aí realmente não tá sendo segurada direitinho. O que é uma coisa interessante, porque eu acho que fala do ponto de vista da Maria Auxiliadora como observadora, né? Ela não é... Aí já responde um pouco a outra pergunta, que parece que a Maria Auxiliadora não era capoeirista. Parece que ela gostava de assistir uma capoeira, mas que ela não... Ela participava lá no coro, batendo palma. Sim. Eu não faço esse comentário, eu acho que eu vi um comentário aqui que isso é irrelevante, que não importa. Eu não faço esse comentário para atribuir mais ou menos valor a isso. É só para a gente observar o quadro com mais atenção. Eu acho que essas coisas revelam um pouco sobre a maneira como os artistas retratam as coisas. A partir de perguntas muito simples, a gente pode chegar a lugares muito complexos de leitura. Sim. A gente olhando nesse sentido, a gente entende o que era prioridade para ela destacar nessa pintura, né? Não era explicitamente o instrumento sendo tocado, mas sim o que aquela sensação, o que teve alguém que comentou sobre o movimento da tela trazer a experiência da capoeira, né? Então, o movimento do corpo, as cores. Concordo, e a bateria aí tá direitinha, né? Uhum. O berimbau também é um berimbau super lindo e tem todos os instrumentos. Tem o agogô, tem o atabaque, tem o pandeiro, como eu disse, tem a palma, tem o coro. Eu fiz essa pergunta porque cada personagem aí tá vivendo em conjunto com todo o enredo do quadro, mas eles também estão vivendo coisas específicas, e aí eu acho que é legal notar. Sim, com certeza. Acho que vamos pegar uma última pergunta. Os temas da festa junina iriam combinar com essa obra? Essa pergunta foi feita pelo Matheus, de 10 anos. Ia combinar, com certeza. Eu acho que sim. Quando a gente olha para as pinturas de folguedos juninos, a gente nota as coisas muito semelhantes. Eu até, respondendo o Matheus, acho que é importante notar como os quadros são vivos, como as cores são muito vivas. A gente vê aí que o branco faz parte do quadro bastante, sobretudo para criar contorno, mas esses capoeiristas estão com roupas bem coloridas, eles não vestem necessariamente roupa branca, e isso é uma coisa que aparece muito em outros quadros da Maria Auxiliadora. Vou só fazer uma pontuação aqui. A Maria Auxiliadora faz muito bom uso de branco. A gente viu isso lá no quadro No Velório da Noiva. Aqui é uma cor que ela aparece com menos destaque, ela serve mais para dar contorno, ela não compõe a vestimenta da grande maioria das personagens que aparecem aí na tela, mas é uma cor que ela trabalha muito bem, todas as cores eu acho, como eu disse, eu sou fã, então vou falar que todas as cores ela trabalha muito bem, são cores muito vivas. Nesse quadro, as cores são compostas, assim, elas criam... Tem um padrão que se repete na roupa, a roupa é muito laranja, por exemplo, tem muitos laranjas na roupa. Essa grama que está no chão, que é verde, serve para criar uma densidade mais viva, assim, das cores que estão aí no quadro. Chegam quase a camuflar, por exemplo, a árvore que está ali emoldurando as duas figuras que batem palma. E essas cores unificam bastante as pinturas da Maria Auxiliadora. É uma coisa que você pode ver nessas de festa junina, são bem, bem vivas. Mas ela também faz isso para compor quadro de paisagem rural, eu acho que vale bastante a pena acompanhar. Acho que é isso. Tinha mais uma pergunta
Eu acho que a gente pode responder elas de uma forma mais rápida, porque a gente já passou do nosso tempo. Porque é isso, a conversa é ótima, a artista é incrível, a Amanda é incrível, aí a gente vai se estendendo. Mas eu acho que, enfim, é como a pessoa perguntou mais de uma vez, ela perguntou se tem alguma relação com os quadros do Heitor dos Prazeres. Não diretamente. O Heitor dos Prazeres foi um artista negro brasileiro muito importante também, que além de ser artista plástico, era músico. Mas o Heitor dos Prazeres é um artista do cenário carioca. Tá, ele produziu no Rio de Janeiro, sobretudo, embora tenha circulado aqui em São Paulo também. O trabalho dele foi exposto na primeira Bienal de Artes, ele chegou a ganhar prêmio. Mas eles são bem, eu acho que eles são diferentes em termos de estilo, tá? Isso é uma coisa que a gente também pode, assim, ver de maneiras diferentes. Talvez eu tenha essa opinião e a outra pessoa não tenha. Mas uma coisa que unifica esses dois trabalhos, e eu acho muito lindo trazer o Heitor dos Prazeres aqui, é que eles tinham temas próximos. Então, a Maria Auxiliadora também falou muito de samba, e o Heitor dos Prazeres falou muito de samba também, então os dois têm essa característica, mas também eles tratavam ali de uma maneira mais geral, com especificidades que são singulares a cada um desses artistas, de manifestações da cultura negra brasileira, né? Então, eu acho que por esse aspecto, sim, é possível traçar paralelos, mas eu acho importante também reconhecer a singularidade, porque cada artista tem o seu traço próprio, né? E como eu disse, a gente pode se referenciar sempre em uma pessoa ou outra, mas é legal também notar como o artista desenvolve a sua própria linguagem e como ele define o seu estilo. Né? Perfeito. Muito bom. Amanda, sempre muito aprendizado, muito obrigada. E semana que vem, amanhã a gente vai ter a live com a Lilian Patti, não é? Isso. Também Exato. falando sobre Maria Auxiliadora. Não, ela Não? vai falar sobre o projeto MASP Modas, Sim. que é um projeto que poucas pessoas conhecem do MASP, mas o MASP tem uma coleção de vestimentas e tem um trabalho com moda também. Atualmente, a Lilian Patti é curadora adjunta de moda e amanhã ela vai estar numa conversa com o Guilherme Gilfrida, que é assistente curatorial no museu, sobre esse projeto, que é uma oportunidade também das pessoas saberem, assim, de maneira mais diversificada, o trabalho que todos nós fazemos lá no MASP. Perfeito. Obrigada, Amanda. Até semana que vem. Obrigada a você. Tchau, 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 pessoal tchau, que está em casa. pessoal. Se cuidem, todo mundo fique bem. Até. Até.